perguntei isso numa certa ocasião, que o senhor esteve aqui no Contraponto, mas o público também é rotativo e eu acho que encaixa de novo. Havia, vou arredondar aí, cerca de 1 ano do atual mandato executivo municipal, que você rasgava enormes elogios a tudo, para o prefeito Chico Brasileiro, para a administração, inclusive no programa que é cedido aqui o espaço para a Prefeitura Municipal os sábados pela manhã, tudo era bonito, tudo era fantástico, tudo funcionava bem. E aí houve um momento de uma ruptura, onde se inverteu por completo. Aí pegou a metralhadora, foi para o outro lado para soltar chumbo. Externamente, a aparência foi quando houve a exoneração dos 2 assessores que tinham, até por lei, servindo a vice-prefeitura em Foz do Iguaçu. Mas o que aconteceu antes? Porque me parece que essa exoneração dos 2 assessores, para esvaziar o trabalho do vice-prefeito, foi já uma reação. O que aconteceu antes? O que rompeu de tal forma que aquilo que era um amor pleno virou ódio? Primeiro que nunca foi amor pleno. Ele andou correndo atrás de mim. Quem procurou o Francisco Sampaio em casa foi o Chico Brasileiro, não foi o inverso, doutor Nelson. Tá, mas as manifestações públicas tuas a favor... Mas eu vou lhe contar, e já contei aqui uma vez, vou relembrar, vou refrescar a memória de vocês. Desde janeiro, do início do mandato, começou a primeira briga minha com a primeira-dama. Eu vou dizer por que foi. Chegou vacina para a Covid, doutor Nelson, e estava tendo aquelas barreiras. E naquelas barreiras tinha a fazenda, tinha o pessoal da saúde e tinha a guarda. Ela resolveu, por conta, vacinar o pessoal da fazenda. O da saúde, automaticamente, ninguém questiona. Na hora que aconteceu isso, eu levantei a mão, opa, a guarda está lá, correndo os mesmos riscos. Não, mas porque a guarda, não sei o quê, depois vai ter que estender para a PM, para Civil. Não, PM Civil é a responsabilidade do governo do Estado, vamos fazer com os nossos. E foi que a minha palavra, enfim, começou ali no dia 20 de janeiro, 20 dias de mandato. Só que eu sou um cara assim, é difícil eu brigar com alguém na primeira desavença, na segunda, terceira. Eu sou resiliente, doutor. Eu fico esperando. Primeiro, muita coisa eu estava aprendendo e observando, Nélio. Eu vim de uma área totalmente apartada. Eu não sou um político profissional, um político experiente. Eu era de outra área, não conhecia as pessoas envolvidas. Tive que aprender muita coisa. E com aprendizado, e verificando que toda vez que eu tentava me inteirar dos assuntos... Rapaz, eu cheguei humildemente a pedir para o Francisco Brasileiro um dia, Chico, me leva junto para Curitiba para me aprender, ver como é que se relaciona com os deputados. Isso é importante para qualquer gestor. Eu pedi isso, por favor, mais de uma vez, doutor. Ele fez ouvidos de mercador. Às vezes eu via que ele levava o Ney Patrício. Aquilo ali vai magoando você por dentro. Queira ou não queira, passamos por um pleito bem apertado, uma disputa muito acirrada, arrumei muito inimigo que eu não tinha, que só ganhei em função da campanha. Eu ficava sabendo, às vezes, né, que ele tinha ido para Brasília pela imprensa, ou porque encontrava o motorista dele sem ter o que fazer lá na... Não, ele foi. Eu falei, puxa vida. Sabe, e não ia sair do bolso dele, era para mim aprender. Eventualmente, eu poderia precisar daqueles conhecimentos junto à Assembleia, doutor. Eu sou reserva imediato dele. Isso aí não estava pedindo, não era porque eu estava numa área nova, Dante, e queria aprender, e pedi da forma mais humilde possível, pessoal. Nunca me deixou. E engraçado, ele ia, mas você tinha que ficar aqui porque ele ia. Mentira, porque em viagens nacionais ele nunca passou o poder para mim. Nem antes nem depois das brigas. Nunca. Só em viagem internacional que ele é obrigado a passar, doutor. Nacionais ele pode ir lá para Manaus, que ele pode continuar com o poder. Então, assim, doutor, ele foi magoando. Eu lembro que a recepção, o presidente ele nunca ia. Quando entrou no poder, eu falei, olha, Chico, escuta só. O Jair Bolsonaro, ele é muito próximo do pessoal da segurança, eu tenho estima por ele e eu vou. Não, você pode ir. Aí ele passou aí. Determinada feita, uma sala mais reservada em que o presidente falava com o povo, tirava foto, eu por lá de fora, lá por lá de dentro, o assessor do assessor, o motorista, não sei o quê, tudo lá dentro, e eu pedindo um botãozinho por lá de fora. Rapaz, você diz, doutor, isso dá uma angústia, doutor, isso aí é o desprezo, doutor. Isso tudo vai machucando você aos poucos. É porque é ruim quando alguém faz alguma coisa com você. Veja que eu fico até... É ruim quando você faz alguma coisa com você e imediatamente o torna público. Eu não faço isso. Mas não foi nenhuma, nem duas, nem três machucadinhas, não, doutor. Foram várias. E sempre eu baixando a cabeça e tentando contemporizar. Chega uma hora, sabe o que você faz, não conta? Ah, meu camarada, tu tá
não me respeita. Tu não me respeita. Por que eu vou manter o respeito por você? Respeito é uma mão de via, é de mão dupla, é uma via de mão dupla. Eu sempre digo isso aí. Chegou uma hora ele perdeu o respeito, mesmo antes das brigas. O problema é esse. Internamente lá, eu chegava próximo dos assuntos lá, doutor Nelson. Tava lá, aquele núcleo duro ali, eu chegava. Parecia que caiu o avião. Era bem assim, doutor. E quem está na prefeitura via. Eu era feito de palhaço. Olha, quem disse que estava lá contigo, doutor Sampaio, é o Sérgio Caymmi. Presenciei seu sofrimento, o seu Onofre Osófis, que também está nos ouvindo e vendo, aqui no Contraponto. Dante, Nélio... Eu queria lembrar, inclusive, essa sensibilidade do delegado. Eu lembro muito bem quando ele estava lá em São Miguel, lembro, delegado? E daí tinha a horta lá aquele projeto com os detentos, né? E eu lembro que ele entrava aqui e falava... se lamentando, quase chorando, um detento que eu dei toda a oportunidade, fugiu, e eu ficava chegava a ser até ingênuo, né, dele sofrendo. Mas sabe o que eu fiz com ele depois? Todos os 3 eu capturei e meti na cadeia. Que daí acabou a amizade. Rapaz, a coisa continua, rapaz, a vida não acaba hoje, amanhã. Às vezes você vai entender as coisas mais adiante. Doutor Francisco, então, já que a vida não acaba hoje, e aí eu concordo com o senhor, me diz uma coisa, nesse horizonte político do senhor, pessoal, daqui a 2 anos, uma eleição para prefeito em Foz do Iguaçu, né? Para o cargo de prefeito de Foz do Iguaçu, vereadores e tal. O doutor Francisco Sampaio permanece e vai disputar algum cargo eletivo? Olha, doutor, o cenário que a cidade está envolvida é o seguinte, criou-se uma grande força política. Um pai e um filho foram eleitos, respectivamente, a deputado federal e estadual. Atualmente, salvo o melhor juízo, eles passam a ser a grande força do município. Até porque... um ex-prefeito muito reconhecido, mando para ele aqui um abraço, me trata muito melhor que o Chico. O Paulo McDonald's, infelizmente, ele não vai poder pleitear a prefeitura na próxima eleição. O Chico te trata mal, hein? Hã? O Chico te trata mal. Não, mas o Paulo me trata... Não, pois é. Para você... Para você dizer que o Paulo te afaga... tratado... O senhor imagina o bastardo que mora junto com a madrasta, o filhinho bastardo. Era mais ou menos a forma que eu era tratado na prefeitura. Era daí para pior. Mas então é o seguinte, ele me trata muito bem, ele não pode concorrer, então ganha uma grande força ali. Outras forças que sem... O Chico vai acabar apoiando o Ney Patrício, essa historinha para boi dormir, isso aí não cola, vai acabar apoiando o Ney Patrício. Tinha um compromisso para a esposa e o Ney Patrício para a sucessão, e vai aparecer talvez ali correndo por fora o Fruit e o Sidney. É isso aí, doutor, não tem como criar muito algo diferente senão. E vai ser por aí. E aí eu não sei dizer para o senhor, hoje nós estamos ainda em novembro de 2021, 22, né? Eu não sei dizer para o senhor o que vai ocorrer daqui a 1 ano e meio. Não vou saber dizer para o senhor. A coisa eu vi que pode modificar facilmente o cenário. Eu estou averiguando o que eu vou fazer em termos de filiação partidária, né? Doutor Francisco, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu acho que nós poderemos ter surpresa. Não estou dizendo quem ganha a eleição, quem não ganha, porque daí eu já ia ganhar dinheiro com isso, se eu soubesse, né? Tá surgindo no meio empresarial uma visão de que tem que ter novas candidaturas e que pode ser gente da academia, que pode ser líderes populares e tal, como quem diz, vamos criar um outro núcleo, e está forte, e foge um pouco desse quadro. Daí a se criar, daí a se estabelecer, daí a disputar a eleição e daí ganhar, vai muita coisa. Mas há um descontentamento, doutor Francisco. O que há é um descontentamento, digamos assim, do mundo político que administra Foz do Iguaçu. Há um descontentamento, não é só pela figura em si do prefeito Chico Brasileiro. É como quem diz assim, a prefeitura, ao invés de mais ajudar, não faz o papel dela no ajudar as soluções. E que um tem um problema de saúde, outro tem de educação, o outro tem o problema do alvará que tranca. Ontem o prefeito Chico Brasileiro, em cima disso, inclusive, junto com o Sebrae, estava lançando o programa Destrava Foz. Se funcionar... Mas ele lançou isso ano passado, né? O computador, ele obedece também, doutor, em certos comandos, para ele responder. Os alvarás de construção aí, eu vou nos jantares, eu tenho vergonha. Eu falo, pelo amor de Deus, passaram isso pro Chico, o cara me mostra o zap que ele mandou pro Chico. Só não chamando ele bonito, o resto tem tudo ali.
sabe de tudo. Esse destrava aí é para aquele lançamento de empresa, é bem mais simples. Eu quero ver no dia a dia, doutor. É o alvará de construção na mão, a pessoa entra aqui e já está ali. Sabe assim, não está por fora. E eu concordo com o senhor que há uma satisfação, mas lembro o senhor que não era só aqui. O âmbito estadual e o âmbito federal. O problema é que, muitas vezes, não dá tempo a pessoa ficar conhecida a ponto de ganhar uma eleição. Sim. Isso é fato, a gente viu isso no âmbito nacional. Nós queríamos ter uma terceira opção, todos nós. E, no entanto, que eu naqueles dois mais conhecidos ali. Isso reiteradamente acontece. Agora, doutor, não é só nos alvarás, não, doutor. Eu ainda perguntei no intervalo para o Nélio aqui. Tu acha que uma grande empresa vai aportar 50, 70 milhões de um contrato de 1 ano, doutor? Se ele for feito a tempo, doutor. Se for feita a licitação a tempo, contrato de transporte coletivo para 1 ano, prorrogável por mais 1? Não. Isso aí é para ficar no mesmo lugar, pessoal. Isso é para, sabe assim, amarrar. Só não vê que tem algo errado quem não quer. E eu estou falando em microfones públicos aqui. Isso eu estou falando para os vários órgãos de fiscalização. Só não vê que tem algo errado quem não quer. Agora são 11h59. Eu só quero sublinhar algo que você perguntou, e eu acho que habilmente o delegado Francisco passou rapidinho em torno do tema. Você disse que você está buscando alternativas de filiação partidária, mas a tua predisposição hoje é de ser pré-candidato para a eleição municipal daqui a 2 anos? Sinceramente, nem se me dependurar, eu não vou saber dizer para o senhor, porque eu não me debrucei sobre isso ainda. Eu estou tentando assimilar os conhecimentos da eleição que eu participei. Mesmo na derrota, você tem um grande aprendizado. Inclusive, falam que na derrota a gente aprende bem mais que na vitória, não é isso, Cida? Com certeza. A Jussara está colocando um negócio, aqui um argumento da seguinte forma, a Jussara Andrade. Bom dia, senhores. Espero não ser mal interpretada e nem desrespeitada, como da última vez que participei do programa. Jussara, você foi desrespeitada? Bom, da minha parte, as milhas de desculpas, porque jamais foi intenção. Se fui eu, né? Também não sei. Mas, enfim. Mas vamos lá. Doutor Francisco, com a movimentação em torno da primeira-dama em relação ao próximo pleito eleitoral. Ontem a senhora Rosa Maria participou de uma reunião do Clube de Mães na Fundação Cultural. Na sua opinião, o que ela tem a acrescentar para a cidade, sendo que já mostrou que não tem competência para tal? Jussara, salvo o melhor juízo, a legislação não permite que a Rosa seja candidata a prefeita. Para a prefeitura, não. Nem filho do atual prefeito, né? A não ser que ele renunciasse 6 meses antes. A não ser que ele renunciasse. Mas como na linha de sucessão estou eu, então... Chance zero. Chance zero, entendeu? Olha, eu sinceramente acho que o prefeito Chico Brasileiro não se move dessa forma politicamente. Eu fico mais naquela que ele vai prestar apoio ao Ney Patrício, que é pré-candidato, certeza, dizendo para todo mundo que é pré-candidato a prefeito, quer inclusive vencer o pleito como presidente da Câmara, e isso talvez, na interpretação dele, alavanque mais ainda a condição da sua pré-candidatura, e acho que o prefeito Chico Brasileiro apoiaria ele como candidato. Eles evitam essa conversa porque o Ney quer evitar a rejeição do Chico e quer esconder o jogo, que é normal no meio político. Mas não resta dúvida, viu, pessoal? Quem estava na antessala ali sou eu. Quem está aprovando tudo e colocando tudo que o cara quer lá na Câmara de Vereadores o tempo todo é o Ney, né? O Ney é um cara experimentado, o Ney e não tem a rejeição que o Chico tem. Por isso até ele tentar manter um certo distanciamento. Mas fica evidente, para todo mundo que fez a leitura, há que se lembrar o seguinte, há pouco tempo na campanha eleitoral era assim. Um coordenador era o diretor do Fostrans, aquele que foi demitido há pouco, né? O Licério. E falavam que quem procurava recurso para a primeira-dama era o Ney Patrício acompanhando as reuniões, várias delas acompanhadas com fotografia nas reuniões. Então, assim, é muito próximo para dizer que vai negar o outro. Houve. O Ney nunca, inclusive, negou isso, né? Que ele não tivesse prestando apoio à Rosa, né? Na condição como vereador, ele estava prestando apoio. E o Ney, aí colocando, porque às vezes quando a gente diz o seguinte, o cara tem estatura de candidatura, de ser candidato a prefeito, mulher, o homem, as pessoas já interpretam que eu estou dizendo que o sujeito vai ganhar. Não, não é isso. O Ney já foi vereador, não é a primeira vez que ele é vereador em Foz do Iguaçu, ele é o presidente da Câmara e, de repente, tem tudo para ser reeleito presidente da Câmara. Cria um status de que pode emplacar uma candidatura
a prefeito, e uma candidatura com... né? Agora, eu penso também, doutor Francisco, que esse negócio de candidatura a prefeito muda. O Licério lembrou uma coisa aqui muito interessante, aqui, dizendo o seguinte: espera mudar a direção da Itaipu Nacional com quem a prefeitura obrigatoriamente tem que fazer certas conversas. E muitas conversas. E isso acaba criando não só a relação institucional, como a relação política. Sim, não tenha dúvida. Não temos dúvida disso. É por isso que eu falei, doutor Nelson, ainda é cedo, mesmo para eles. Essa mudança no governo federal vai ter implicações diretas na Itaipu, que, por sinal, a prefeitura tem que estar junto. Então, vai que a Itaipu, naturalmente, aparece alguém interessante da parte deles. E eles tentam comover o Chico, ou coisa assim, para ter o apoio da administração. Tudo pode ocorrer, está em aberto ainda. Essa mudança do governo federal deixou todo mundo em compasso de espera, doutor. A grande verdade é essa. Agora, é inegável que, pelo aquilo que eu vejo, pelo aquilo que eu ouço dos corredores da prefeitura, o natural é que o Chico apoie o Ney Patrício e acabou. O compromisso com a Rosa era em relação à candidatura a deputado, com ele para a sucessão. Ponto. E o Francisco em nenhum momento tinha espaço, entendeu? Só era desprezado, era igual o Lulu que... Mas, enfim, eu estou cansado de falar nisso, mas é a pura verdade. Quem convivia dentro da prefeitura sabe afirmar o que eu estou falando. Pode afirmar. Doutor Francisco, obrigado pela participação aqui. Doutor, olha, é uma honra, é uma alegria estar aqui. E quando eu vim aqui, pessoal, me aperta. Eu, como delegado, vinha, vocês me apertavam e pode deixar a chibata. Vou falar uma coisa para você. Sem vergonha, o camarada que vem na antessala ali e fala, não toca nesse assunto. Pô... Não dá nem graça entrevistar, doutor. Muitas vezes você chama aquele cidadão por causa daquele motivo. E eu nunca farei isso com os senhores. Pode ter certeza, é uma alegria estar aqui. Quero mandar um abraço e pedir que a Deus abençoe a todo mundo que está vendo e nos ouvindo. Obrigado. Olha, Sérgio, mas já está aprovado como comentarista aqui do programa, tá? Já está aprovado como comentarista. Obrigado.